Nem Deus, nem Satanás mudará jamais. Deus é amor, Satanás é ódio. O caráter de Deus jamais mudará. O caráter de Satanás jamais mudará. Vemos aqui a sequência da lição de terça-feira, onde Isaac pergunta para Abraão: onde está o cordeiro que nós viemos para sacrificar? E aí não tinha cordeiro. Então Abraão disse: você é o cordeiro, você vai ser sacrificado. E aí, obedientemente, Isaac se humilhou e se colocou em cima do altar para que seu pai pudesse matá-lo, porque assim Deus havia pedido. Mas quando Abraão levanta a mão com o cutelo para matar seu filho, único filho, Isaque, aparece um anjo, segura a mão de Abraão e diz: basta, não precisa matar seu filho. Então Abraão olha e vê um cordeiro enroscado o chifre em um arbusto. E ali então ele substitui o filho pelo cordeiro e mata o cordeiro. Esta é uma ilustração que Deus dá do que foi a morte do seu único filho, Jesus Cristo. Deus, o Pai, não tinha outra opção. Se quisesse salvar a humanidade, seu filho tinha que morrer. Não houve ninguém que pudesse segurar a mão de Deus para não permitir que seu filho morresse. É o amor de Deus que ama tanto o ser humano que deu seu filho amado para salvar, para dar mais uma chance. Este é o caráter de Deus. Aparece também o amor de Deus em Gênesis 3:21, quando Deus mata um cordeiro. Não diz que é um cordeiro, fala que é um animal, mas provavelmente um cordeiro. Tira sua pele e faz vestimenta para Adão e Eva, porque eles haviam pecado e descoberto que estavam nus e envergonhados. Então, quando Isaac pergunta para Abraão: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. Tudo batendo preciosamente com a vinda de Jesus aqui nesse mundo, física, com carne e sangue. E também aparece o cordeiro na Páscoa, quando por 400 anos os hebreus eram escravizados e chegava a hora da libertação. Então Deus disse: pegue um cordeiro sem defeito, cada família, mate. E no horário certo vocês vão comer à noite, às pressas, com ervas amargas e com pão sem fermento. Então, pega o sangue desse cordeiro e passa no umbral das portas. Vem o anjo da morte essa noite, e onde estiver o sangue do cordeiro, não haverá morte dos primogênitos, que é a 10ª praga do Egito. Vemos também aparecendo o cordeiro no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, Apocalipse 5, que diz que o cordeiro abriu o livro da salvação.
Não havia ninguém com capacidade para fazer isso. E depois que ele abriu o livro, todos os seres celestiais, de joelhos, ajoelhados, disseram: És digno de abrir esse livro da salvação, de dar a salvação ao ser humano, porque foste morto e compraste para Deus os pecadores arrependidos. Mas nós vemos aí a tragédia da morte. A morte nos espreita, porque a morte é o salário do pecado. Deus não havia mentido lá no Jardim do Éden. Ele não quis enganar Adão e Eva falando uma mentira, que certamente morreria se desobedecesse. Mas houve uma solução encontrada através apenas de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então, quando em Gênesis 2, Deus fala: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não morrerem. É a primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia. E vimos que Satanás enganou a Eva, dizendo que Deus estava mentindo, que eles não morreriam. Então, o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 4, Caim, com raiva, mata seu irmão Abel. Um ímpio matando um justo, representando o que aconteceria com Jesus. Os ímpios matando o justo. Jesus ressuscitou, morreu, pagou o preço, que é a tragédia da morte eterna, e garantindo a ressurreição através da sua própria ressurreição. Então nós ressuscitaremos, porque ele ressuscitou. E o Apocalipse capítulo 1 diz: estive morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves da morte. A morte é uma intrusa. E quando Adão e Eva viu seu filho ímpio matando o seu filho justo, foram duas tragédias. Aquilo simbolizava o que aconteceria com o Messias. Como nós vimos, Deus é amor e não muda, mas Satanás é ódio, raiva e não muda. E ele vem atacando porque ele quer ser adorado igual a Deus. E o Apocalipse descreve como a serpente, como o dragão, desde o Jardim do Éden, que aquela serpente enganou, ele vem fazendo o mesmo pecado até hoje. Ele não muda. É a mesma enganação. O caráter dele é assim. Ele se disfarça de várias maneiras, através de muitas coisas diferentes, oferecendo prazeres, oferecendo dinheiro, riquezas, poder. E ele diz então, naquele momento que envolvia aquela situação de Eva, diz: você pode comer, porque você não vai morrer. Eu garanto isso. Porque Deus está enganando vocês. Gênesis 3. E o Apocalipse 12, 1, veja que ele já tinha feito a mesma coisa lá no céu, dizendo para todos os seres que Deus estava enganando eles. Houve guerra no céu, o dragão e seus anjos, e também Jesus com seus anjos. Mas o dragão e seus anjos foram atirados para a terra, e foi um alívio para os seres celestiais. Então, Satanás nunca se desviou das estratégias que usou no Éden, sempre fazendo a mesma coisa. Mentiras, enganações,
Não morreremos? Nós viveremos? Depois que você morre, você continua vivendo de alguma outra forma? Num lugar melhor? É isso que é a atual mentira. Seremos como Deus? Iremos nos purificando e purificando e chegaremos a ser como Deus? O amor de Deus é imutável. A nossa mensagem deve ser imutável também, deve refletir a Bíblia, porque a Bíblia reflete o caráter de Deus. Sempre vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento condições que Deus dá após a tragédia dos pecados cometidos. O Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado. Não sejamos levados pelo desejo de buscar originalidade. Quem faz isso é o inimigo. Vamos mudar um pouco as doutrinas. Essas partes da Bíblia não precisa mais. Tudo são estratégias do inimigo. As verdades são absolutas. Uma verdade que foi no Antigo Testamento é a mesma verdade do Novo Testamento. Algumas profecias foram feitas para ajudar até a vinda de Jesus pela primeira vez como Cordeiro de Deus. Mas não precisa agora mais. Essas são as leis cerimoniais, são as leis da circuncisão, mas as demais partes das Escrituras continuam valendo, mas Satanás continua com a sua mentira original. Isso não precisa. Isso eram para os judeus? Isso era antigamente? Jesus veio e mudou tudo? Isso pode comer? Deus purificou tudo? E através de interpretações tão esdrúxulas, acabamos caindo nas mentiras de Satanás. Cuidado. Deus é imutável. Satanás também é imutável.